Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja conosco. Estamos juntos para mais um devocional no livro de Salmos e hoje vamos refletir um pouco sobre o Salmo 8 e já pensando numa seguinte pergunta: você já se parou para imaginar diante de todo este universo, mas na sua forma mais expandida possível que possamos imaginar e conhecer o cosmos como um todo, em que tudo isso é obra das mãos de Deus, necessariamente da palavra de Deus, que quando disse haja e houve a criação dos céus, do cosmos, dos luminares, todo o universo conhecido. E diante de toda essa magnitude desta criação, no Salmo 8, o salmista faz a seguinte pergunta: que é o homem para que com ele te importes? Diante de toda essa criação, quando ele diz, quando eu contemplo esta criação, obra das tuas mãos, que é o homem para que com ele te importes, ou filho do homem para que com ele te preocupes? O salmista fazendo essa comparação, e o salmista aqui, claro, o autor foi o rei Davi, poeta, cantor, profeta, rei e um servo de Deus, aquele que foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Ao contemplar a criação, a majestade e o poder de Deus Todo-Poderoso, ele questiona, diante de tudo isso, o que é o homem para que com ele o Senhor venha se importar, para que com ele o Senhor venha se preocupar. Vamos ler então esse texto belíssimo em Salmo 8. Vou ampliar para facilitar a nossa leitura. Verso 1: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra, tu cuja glória é cantada nos céus. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste por um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Bem, Davi, ele suscitou essa pergunta quando, contemplando a criação e enaltecendo, como vimos no verso 1, a majestade do nome do Senhor, o nome que significa eu sou o que eu sou, um nome que explica por si só a eternidade de um Deus transcendente, mas que emana do seu alto poder, emana a ser acessível ao homem, a ponto de se preocupar com ele, de se importar com ele e ter feito o homem menor do que os anjos, mas o coroando, dando-lhe o domínio sobre a criação. O problema é que lá no Éden, quando ele recebeu esse domínio, o homem, ao pecar, ao cair, ao desobedecer o Criador, ele meio que transfere esse domínio ao adversário, ao nosso adversário. Tanto é que este adversário, quando ele foi tentar o nosso Senhor Jesus Cristo no deserto,
disse para ele: vê toda esta glória aqui diante dos teus olhos, toda essa criação. Se você, falando para Jesus, prostrado me adorares, eu darei a você a glória desta terra, porque a mim me foi entregue. Vemos o salmista Davi, quando compôs essa bela obra, em que ele, movido pelo Espírito Santo, redigiu essa obra inspirada por Deus, sopro de Deus, proveniente da palavra de Deus. Ele diz que o homem, ele foi coroado de glória e recebeu esse domínio, mas ele perdeu esse domínio. Mas ainda assim a sua ênfase foi: Deus, eu não consigo vislumbrar tamanha bondade, tamanha graça do Senhor, que diante de tudo isso que o Senhor fez, obra dos teus dedos, das tuas mãos, o Senhor que é magnífico em nome e em poder, o Senhor ainda se importa com o homem. E o que é o homem comparado com tudo isso? Porque o Senhor não precisa do homem, mas por um ato de misericórdia, o Senhor se importa com a humanidade. Humanidade esta que caiu, que te afrontou, que desobedeceu o Senhor. Mas ainda assim o Senhor se importa e se preocupa. Contemplando tudo isto, esse mesmo salmo, o Salmo 8, que enaltece a majestade do Deus Criador, podemos ver esta pergunta suscitada por Davi, respondida pelo autor de Hebreus. Acompanhe comigo, em Hebreus 2, quando ali o autor em Hebreus, ele vai enaltecer a majestade de Deus, mas necessariamente a majestade de Jesus Cristo, dizendo: este que é superior, e aí todo o tema de Hebreus é Cristo superior à lei, superior a Moisés, superior aos anjos, superior ao homem. Cristo superior. E aí ele invoca o Salmo 8, dizendo, verso 6, mas alguém, salmista, em certo lugar testemunhou dizendo, e aí a citação do Salmo 8, que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos. Lá o salmista coloca seres celestes, mas aqui a interpretação é a mesma. E o coroaste de glória e de honra. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Aí vem o autor de Hebreus fazendo a exegese do salmo. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Ele está dizendo, não estamos vendo agora que todas as coisas estão sujeitas. Vemos, todavia, que aquele que por um pouco foi feito melhor do que os anjos, Jesus, por um pouco, apenas por um pouco feito, um pouco de tempo, que foi o tempo da sua humanidade, Jesus, coroado de honra e glória por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentassem a morte. Mais uma vez, Salmo 8, ele é um salmo profético e de dupla referência. Porque quando Davi, o salmista, o poeta, elabora este salmo, e ele não faz isso por si só, faz isso movido pelo Espírito Santo. Esta palavra, este salmo inspirado por Deus, ele tanto teve no tempo da composição por Davi, falando da glória que Deus
coroou o homem ao dar-lhe a ele o domínio sobre todas as coisas. O Salmo 8 está falando do homem, mas ele tem dupla referência, aplicável ao homem no tempo da composição de Davi e numa profecia que transcende aquele tempo, chegando no tempo de Cristo, em que nitidamente o autor de Hebreus, ele fala, quando aquele Salmo 8 foi inspirado por Deus, estava falando do Deus homem, o Deus que encarnou em homem, revestido dessa humanidade, e nesse tempo dessa humanidade, em que ele estava entre nós na sua primeira vinda, por um pouco foi feito menor do que os anjos, mas sim glorificado. Quando então ele ressurreto, ele recebeu a honra, a glória por ter sofrido a morte. Ao ressuscitar, foi coroado de honra e de glória e fez tudo isso para que pela graça de Deus, em favor de todos, ele experimentasse a morte, porque pela morte era necessário fazer o pagamento pela dívida gerada pelo pecado, e é aí que explica a resposta a essa pergunta feita por Davi, pelo salmista: o que é o homem para que com ele te importes? Deus se importou tanto, se preocupou tanto com o homem, que no momento teve o domínio, lá no Éden, teve o domínio dessa criação como uma incumbência da parte do Criador para cuidar do jardim, cuidar desta terra, cuidar desta criação. Ele perde momentaneamente, foi transferido o domínio para o adversário, mas que tudo isso ele é devolvido ao Criador na pessoa de Jesus Cristo. Toda essa honra, a honra da criação, porque nele foram sujeitas todas as coisas. Ele, Cristo, como Paulo fala em Colossenses, o primogênito, o herdeiro de toda a criação, ele foi coroado de honra e de glória. Ao ressuscitar, ele recebe a glorificação, ele continuando sendo homem e Deus, mas agora um homem glorificado, um Deus exaltado que está à destra do Pai, no trono dos altos céus. Mas ainda assim, esta pergunta permanece para mim e para você: o que é o homem para que com ele te preocupes, para com ele se importe? Talvez em momentos difíceis da vida não vislumbramos como Davi vislumbrou toda essa majestade do nome de Deus, e muitas vezes lamuriamos, questionamos, lamentamos sofrimentos desta vida, mas não nos atentando do quanto que Deus se preocupa, ama a obra das suas mãos, necessariamente a obra-prima das suas mãos, o homem, o humano, homem e mulher embutido aqui. Se preocupou tanto que mesmo em meio à queda, à desobediência, ao pecado, ele proveu o necessário para resgatar o homem do seu pecado, e isso em Cristo Jesus. E é aqui que o autor de Hebreus, ao invocar o Salmo 8, ele vem dizer: Jesus, coroado de honra e glória por ter sofrido a morte em favor de todos, ele deu a sua vida, mas hoje não permanece na morte, porque ele ressuscitou e vive está. E Jesus, ele foi a providência e o máximo do que se pode pensar acerca da preocupação de Deus pelo homem, pela humanidade. De ele mesmo descer do seu trono, nascer entre nós e pagar a nossa dívida.
sofrendo sobre si e levando sobre si as nossas transgressões, imputadas a ele, para que a justiça perfeita dele fosse imputada a nós. E agora Deus olhar para o homem, para a pessoa, para o humano, homem e mulher, e por meio dessa preocupação, por se importar, olhar através do sangue de Cristo e nos ver justificado, purificado, com as nossas roupas que outrora manchadas nos nossos pecados, lavadas no sangue do Cordeiro, no sangue de Cristo Jesus. Davi, então, usado por Deus naquele momento como um profeta, ao compor essa obra, ele sim suscita a questão da preocupação de Deus, mas para deixar muito claro que o salmo começa e termina com a mesma frase: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Ele termina também esse salmo repetindo essa ideia. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. E com isso, quando ele pergunta o que é o homem para que com ele te importes, tudo começou lá naquele salmo, mas transcendendo, como vimos a interpretação em Hebreus, Jesus Cristo, coroado de honra e glória, foi a razão da preocupação, da importância para com Deus acerca de nós. Então, quando surgir momentos que por fraqueza, por debilidade nossa, questionarmos: será que Deus se importa comigo diante do que está acontecendo? Se importa. Se importa e se importou tanto que ele enviou Jesus para morrer e sofrer uma dívida que era minha e sua. E essa dívida foi paga. E só somos beneficiados pelo crédito desse pagamento de dívida quando cremos no Filho do Homem, Jesus, coroado de honra e glória, que morreu a nossa morte para propiciar em nosso favor vida. Ele morreu para que eu e você e todo que nele crê obtivesse nele vida, vida eterna, vida em abundância. Então, somos, comparado com a glória de Deus, sim, como quase que nada, que é o homem para que com ele te importes, mas ele se importa, porque ele não olha as nossas obras, ele olha a obra de Cristo feito por nós, executada esta obra em favor de nós, em nosso favor. Mas ele espera que num ato de gratidão, de reconhecimento dessa majestade de Deus, vivamos para agradar o nosso Pai em tudo, reconhecendo a sua grandeza, reconhecendo a sua glória, reconhecendo a sua majestade, vivendo, andando na presença do Pai na luz, como Cristo na luz está, como disse o apóstolo João. Se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Que é o homem para que com ele te importes. Deus se importou com o homem enviando Jesus Cristo para morrer e ressuscitar e em glória, em majestade, deixar claro o quanto que ele se importou com a humanidade, entregando-se a si mesmo e dando a sua vida por nós. Pai, obrigado, Senhor, por ter usado a vida de Davi para expressar a grandeza do teu nome, a majestade
do teu nome, a grandeza da tua obra e mesmo em meio a tudo isso, a tamanha majestade, o Senhor se importou conosco, o Senhor se preocupou conosco. E a resposta dessa preocupação e importância foi o Senhor, por meio de Jesus Cristo, vir ao nosso encontro, morrer a nossa morte e nos dar a vida em Ti. Obrigado, Senhor, por tudo isso, por tamanha grandeza da Tua obra, por tamanha majestade do Teu nome. Obrigado, Pai, por se importar conosco, mesmo não merecendo tal preocupação. Somos indignos, Senhor, de tamanha preocupação para conosco, mas ainda assim o Senhor decidiu se preocupar e se importar. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por tamanha graça, por tamanha misericórdia em nosso favor. A Ti, ó Deus, toda honra, toda glória, todo louvor, toda majestade, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, tenha um excelente dia no Senhor, sabendo o quanto que Deus se importa com você. Prova disso, Jesus na sua vida.